Encontrar um equilíbrio em tempos tão desafiadores. Tá na hora da prova e não vale deixar para depois, não vale esperar pela segunda chamada. A hora é agora. Vamos refletir hoje sobre o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Fácil não é, né? Mas quem disse que seria fácil? Tudo depende do quê? Do quanto você está disposto a se transformar. Vamos hoje refletir sobre alguns itens desse capítulo, que faz parte das bem-aventuranças, né? Para quem ainda não conhece, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos refletir sobre isso. E é claro que é difícil, né? Fácil falar, mas na hora da prática sempre tem aqueles momentos em que a gente acaba se desequilibrando um pouco. O importante é que a gente esteja sempre atento para os nossos comportamentos, as nossas maneiras erradas de lidar com outros, nossas relações e como nós podemos mudar isso. Afinal, nós reencarnamos, não foi para permanecermos como éramos, né? A gente reencarna com o objetivo de progredir moralmente e intelectualmente. Boa noite, Nando. Então, hoje nós vamos refletir sobre esses itens, né? Eu acho que com certeza a gente consegue falar aí de injúrias e violências, a afabilidade e a doçura. Eu acho que a paciência também, né? Tem outros itens, para quem não conhece o capítulo, obediência e resignação. E a cólera, se possível, a gente estuda ele todo, porque é um capítulo curto, ele não é muito longo, não. Então, para a gente poder dar conta de tudo isso, eu já vou começar, até porque sempre tem o pessoal que vai chegando depois, né? A gente lendo, né? Kardec abre esse capítulo com as passagens de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus também, né? Capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu já ia falar do homem, né? Sabeis que foi dito aos antigos. Aí já é uma passagem dos itens 21 e 22. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, e aí a gente entende como ira, né, como raiva, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então ele traz essas três passagens aí, né, do mesmo capítulo 5, versículos diferentes, onde Jesus cita isso, né, a brandura. E Kardec vai comentar o seguinte: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Jesus coloca isso, deixa claro que nós devemos ser brandos e pacíficos. Agora, é claro, a gente não tem que ser... não é que a gente vai ser omisso, que a gente não vai deixar de opinar, que a gente não vai deixar de fazer uma porção de coisas que a gente vai ver aqui ao longo da live, né? Mas o que Jesus condena? A violência, a cólera e toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, é exatamente, né, a maneira como às vezes a gente se coloca diante das situações. Às vezes estamos certos, mas a maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente fala, é onde a gente falha. Raca, e ele traz aqui o significado entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. Então, na passagem ele fala isso, né? Aquele que disser ao seu irmão raca, ou seja, que está xingando o irmão, né? Dizendo que ele não vale nada, e se pronunciava isso naquela época, cuspindo e virando para o lado da cabeça. Acho que assim, com nojo, né? Com desdém. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão que és louco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o outro. E aí não me coloco aqui na posição da pessoa perfeita, a pessoa que nunca fala, né? Nunca agride verbalmente ninguém, que nunca passou. Não é isso aqui. A gente vai refletir sobre o que a gente deve ser. E o mais importante é aquela palavrinha, o esforço. Porque reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, reconhecendo as nossas imperfeições, num primeiro momento, pelo menos reconhecendo, né, porque não é fácil. Se fosse fácil a gente mudar de um dia para o outro, a gente não estaria aqui, a gente já estaria num planeta muito mais evoluído, né? Mas a partir do momento em que a gente se percebe
nessa imperfeição, nessa questão que a gente precisa se aprimorar, a gente tem que dedicar em algum momento um tempo para mudar isso. Pode ser que num primeiro você fale assim, eu sou assim e não consigo. Ok, acontece. E ainda mais do jeito que a gente vive, com tantas questões, tantos problemas, apagando incêndio a todo momento, não é fácil a gente parar e analisar e, de repente, se for o caso, fazer uma terapia, se aprofundar em autoconhecimento. E aí, na hora da situação, você lembrar que você tem que agir diferente. Tudo isso é muito complexo. Boa noite, Rainer. Então, não se trata disso, né? De que a gente vá ser perfeito nessa vida, que eu sou perfeita, longe disso, mas pelo esforço que a gente precisa ter, né? Precisa se dedicar para se transformar, senão não adianta, né? Eu sempre digo, né? Eu estar aqui, tagarelando, falando, vocês estarem aí ouvindo, a gente poderia estar vendo Netflix ou qualquer outra coisa, tá no YouTube, vendo outros vídeos, né? E a gente está se dedicando ao estudo com algum propósito. E que propósito é esse? É a transformação, porque a gente sabe que esse é o nosso objetivo, a nossa evolução. Então, por isso que a gente precisa se transformar. E aí a pergunta que eu fiz no vídeo, né, da chamada, o quanto você está disposto? Porque às vezes a gente não encontra uma solução. Nossa, eu sou assim e não consigo. Vamos supor aqui nosso tema, né, brandos e pacíficos. Mas eu boto fogo. Mas eu gosto da treta. Tem umas pessoas aqui online, sabe? Que eu conheço, que gostam de treta. Nem vou falar quem é, nem vou falar que é o Rainer. Então, às vezes, a gente gosta da treta e fala, meu Deus, eu não consigo. Eu sou uma que já falei muito, não consigo ficar calada. Não que agora eu vá ficar calada sempre, mas consigo me controlar mais. Aquele, vale a pena? Vale a pena eu me aborrecer? Vale a pena eu falar principalmente por mim? Aí eu sempre falo que a transformação ela tem que começar egoísta. Você pensa em você primeiro, né? Por exemplo, eu vou me aborrecer com essa pessoa, né? Eu vou falar tal coisa. Vai ter um resultado? Vai ter uma mudança daquela situação? Se não vai ter, vamos tentar ficar quieto. Por quê? Quando a gente, né, tem esse momento de cólera, como diz aqui, né, condena por conseguinte a violência, cólera e toda expressão descortês com alguém. Quando a gente tem essa fúria, né, esse momento raivoso, sempre vai afetar a nossa energia. Vai baixar a nossa energia, a gente vai se sentir mal. E se for algo que você não consiga se livrar depois, né, que você mantém ali uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, tudo isso faz muito mal pra gente, pro nosso corpo físico, pra nossa energia. Então, primeiro a gente pensa até na gente, né? Depois no outro. Não faz bem pra ninguém, mas principalmente pra gente, que é o pior, né? Qualquer sentimento negativo. Então, a gente deve evitar essas situações por isso, pelo nosso desequilíbrio. Também porque, como ele diz aqui, né? Toda expressão descortês com alguém. Às vezes você fala uma coisa e você, caramba, né? Falei principalmente quando é um motivo que, gente, não vale muito a pena. Porque, assim, quando é uma questão, né? Quem me conhece fora, quando eu falo mais de relações, quando você precisa resolver uma coisa com alguém, você tem um ponto, olha, eu tenho que sentar e conversar com essa pessoa sobre tal motivo. Aí tem. Por quê? Porque você tem um objetivo. Resolver alguma coisa da relação, resolver alguma coisa, sei lá, né, do trabalho, resolver sobre, no caso de marido e mulher da casa, do filho, enfim, você tem que resolver outra história, você tem que conversar direito, né, mas tem que conversar. Agora, tem umas coisas aí que não adianta a gente conversar não, gente. Não adianta, não vou ficar falando muito nome para não chamar, assim, não baixar a vibração da live. Mas tem umas coisas que não adianta a gente ficar tentando, né, discutindo, tentando mudar a cabeça do outro. E se não vai afetar a nossa vida diretamente, é melhor deixar pra lá. Senão você cria uma situação que, em alguns casos, como a gente está vendo, podem gerar conflitos, podem gerar problemas de saúde e quebras de vínculos, enfim, coisas que não valem. Vamos seguir aqui, né? Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade.
é que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, gente, nada vai justificar que a gente entre em determinados conflitos, que a gente agrida o próximo quando a gente se coloca como cristão, principalmente, como ser humano. Eu acho que a gente não tem que nem se apegar muito à questão da religião em si, né? Mas como essa daqui é uma live espírita, fora daqui eu sempre falo, né? Independente de religião, a gente tem que ser uma pessoa do bem, a gente tem que fazer o bem, blá, blá, blá. Mas como a gente tá falando aqui, né? De espiritismo, vamos focar nisso. Então, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão, e ressaltando que caridade não é só material. Não é só você ver a pessoa necessitada e auxiliar, o que é muito importante, com alimento, com roupa, enfim, com produtos de higiene. A caridade, ela também é moral, é a doação do seu tempo, é você escutar o outro, não só ouvir. Estou ouvindo o que a pessoa está falando, mas você escutar, tentar entender qual a situação, o que ela está querendo dizer e o que ela não está dizendo também. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas quando você cria uma habilidade de ler o outro, você entende que às vezes ela está falando uma coisa até contrária do que ela está realmente vivendo. É aquele famoso assim, tá tudo bem contigo? Aí a pessoa, tá tudo bem, mas não tá nada bem, né? A pessoa só falou que tá bem para não entrar em toda a questão. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Porque em outras passagens Jesus fala isso, né? Sobre os bens, para renunciar aos bens da terra, os bens materiais, e que nós herdaremos o reino dos céus. Então, por que ele fala que bem-aventurados são os brandos que possuirão a terra, né? Em que sentido? Ele continua, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Isso também é muito importante que a gente tenha com clareza, porque às vezes a gente entra nessa questão de como se fosse condenar, né, os bens materiais, a busca por ter uma segurança material e até algo de supérfluo que a gente possa usufruir, como se fosse coisas opostas, né? A pessoa que é espiritualizada, a pessoa que tem fé, a pessoa que é dedicada a uma religião, que acredita em Deus, ela não vai querer ter determinados bens, não vai querer usufruir aqui, ter uma vida, né? Porque às vezes também tem esse negócio, né? Às vezes não é nem só o bem, às vezes é a questão da vida material. Que é o famoso assim, você se enfia dentro da casa espírita e esquece do mundo. Porque o trabalho espírita, aqui não é Kardec, né? Que sou eu que tô falando. Sou eu que tô falando que eu tenho essa crítica, né? Seja qual for a religião, mas eu faço a minha, que é você se enfiar numa instituição e você abrir mão de qualquer outra coisa. E aí, gente, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Para ter uma vida plena, para ter uma vida saudável, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, a gente precisa levar uma palavra de apoio. Eu tenho certeza, né? Pelo menos da maioria, não deve ser todo mundo da família, todos os amigos são espíritas. Então, como é que vai ser? Aí você vai abandonar, né? Vai largar a pessoa e vai se enfiar numa instituição? Então, tem essa questão, eu acho que tanto material, né? De bens materiais, quanto também da vida material, né? De você ter que estar em determinados lugares. Não posso fechar minha agenda toda na casa espírita, porque eu preciso estar presente em alguns lugares. Tem pessoas que gostam de mim, que eu gosto das pessoas, né? Das festinhas. Então, o que ele diz aqui, né, no caso, que eu entendo de tudo, é que não é que ele condena, ele não condena essas coisas, né? Até aquela série, como é que é o nome da série, gente? Esqueci agora, The Chosen. Tem a cena muito legal, que é Jesus, o primeiro milagre de Jesus em público, né, que foi como é que foi o negócio do vinho, né, que ele transforma a água em vinho, na festinha, gente, festinha das bodas, é isso? Na festinha, Jesus está lá na festinha, na série eles ficam dançando, eu acho o máximo aquilo, né, porque temos essa visão ainda, né, de que não pode se fazer determinadas coisas, enfim, por mais que não seja algo como regra, existe sim nas entrelinhas, né, a gente sabe. Então, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. A gente precisa do material, senão a gente não se sustenta.
A gente precisa pagar os boletos, a gente precisa comer, a gente precisa, se temos condições intelectuais, né, temos saúde para conseguir mais dinheiro, melhor ainda, porque a gente pode com esse dinheiro ajudar os outros que não têm condições. O que ele recomenda é que não ligue a estes mais importância. Então, essa é a diferença. A gente não pode achar que isso é mais importante do que a parte espiritual. Lembrarmos que somos espíritos. Por aquelas palavras, tem até a parte que fala, né, que todos os bens são empréstimos de Deus. A gente não vai levar nada com a gente. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízos dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. É o que a gente vive praticamente, né? Promete com poucos aí milionários, sei lá o que, com muito dinheiro, e outros, né, a maioria, tem gente que não tem nem o que comer. Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Aí a gente sabe que dentro da escala vai demorar muito, a gente está saindo aí de terra de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é um mundo transitório, mais à frente é que vai se tornar, né, melhor. E aí eu não lembro se logo em seguida é o ditoso, e eu acho que depois é mundos felizes, né? Esses últimos eu não lembro, eu acho que é porque tá muito longe. Acabo não me apegando, né? Aí ele fala aqui, né? De acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então vai ser algo que... E eu sou otimista e acho que isso já começa a acontecer quando a gente começa a valorizar mais a pessoa que é verdadeira, que é transparente, que faz o bem, né? A pessoa que... Enfim, eu tenho isso, não sei muito bem explicar, mas cada um tem a sua percepção de mundo, de acordo com as suas vivências, as suas experiências e com seus filtros, né? Porque é muito o que a gente vê, quem a gente acompanha, quem a gente segue no Instagram, mas eu tenho esse olhar, essa percepção de que a gente está começando a viver um momento em que o que é real, o que é bom, o que é de verdade vai começar a sobressair, a ganhar um destaque natural, não é aquela coisa da fama, sabe? Uma coisa de uau, de ilusão, e sim de você se conectar mesmo, porque o material, né, o intelectual já se excedeu, o material, embora a gente esteja ainda com muita falta por conta dos problemas aí econômicos, as pessoas estão começando a perceber que não dá para depositar sua felicidade apenas nas coisas, a gente precisa das coisas para viver, mas não é só isso, a gente precisa de pessoas, a gente precisa se relacionar, a gente precisa do afeto, a gente precisa uns dos outros, não adianta eu acumular muitos bens e eu não ter boas relações verdadeiras, né? Eu não ter com quem contar. Enfim, eu acho que, pelo menos eu vejo dessa maneira, né? O Nando está dizendo não ficarmos escravos e sim bem administrados, no caso dessa transformação, né? Jair, ótima noite, boa noite também, Jair. Então, a gente vê dessa maneira, né? Então, em resumo, nesse primeiro item, que Deus não condena, nem Jesus condena os bens materiais, e sim quando a gente dá mais importância a eles do que a vida espiritual, e que por isso, né, quando nós progredirmos e estivermos mais adiantados, serão os brandos e pacíficos que herdarão a terra nesse sentido, né? No caminho da evolução, a gente vai conseguindo mais espaço. Para ver essa transformação, nós precisamos de pessoas boas em todos os lugares, né? Em todas as ocupações também de liderança, porque às vezes a gente tem um pouco de preconceito e acha, né, que tal coisa é ruim. Mas, gente, precisamos ocupar todos os espaços, pessoas minimamente boas, para que a gente possa transformar. Pessoas minimamente boas têm que ter empresas para poder ser bons patrões, serem bons líderes, né? Gerarem essa transformação econômica, essa transformação no ambiente de trabalho, assim como em todas as áreas. Porque às vezes a gente fica com esse preconceito, né? E fica numa de que, sou espiritualizado, então tenho que ser pobre, não posso querer crescer e coisa e tal. Então, o que ele condena aqui, nessa primeira parte também, é essa palavra ofensiva que exprime um sentimento contrário
a lei de amor e da caridade. Em seguida, vem as instruções dos espíritos, começando com o item afabilidade e a doçura, onde o espírito Lázaro diz, data de Paris, 1861, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Olha só, ele pode aparentar isso. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. À classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias... Nossa, isso aqui ficou meio... Eu me embolei aqui. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. O que Lázaro está falando aqui? Está criticando, né, dando aquela cutucada em quem tem uma aparência, né? Aparência calma, aparência da paz, mas por dentro a pessoa é raivosa. Se você mexer no carro da pessoa, é por isso que eu já falo logo, para ninguém ficar achando ninguém ficar achando, espírita, né? Espírita não dá um fora, espírita não tem uma língua assim. A gente precisa se segurar, se controlar, mudar, né? Ver o que a gente está fazendo de errado. Mas é claro que a gente vai deslizar em algum momento, porque a gente está aqui vivendo nesse mundo cheio de problemas, cheio de desequilíbrios, né? Com várias coisas que nos afetam, várias questões. Então, em algum momento a gente vai se desequilibrar, além de sermos imperfeitos. E aí fala isso, que também, né, tem essa crítica. Não adianta você só ter uma aparência, assim como aquele pai de família, né, que ele tá falando aqui, aqueles homens, né, que fora de casa são bons, mas dentro de casa são tiranos. E ali falam, aqui mando e eu obedeço. Mas a pessoa também é detestada, né, porque não é pelo amor, obedece é pelo temor. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhes está associado só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, Lázaro finaliza aqui, deixando claro que não adianta você só ter uma aparência, né? Uma aparência tranquila, você falar. Às vezes a pessoa fala, tem um negócio assim, né? Às vezes a pessoa fala calma, tranquila, aí o Rainer tá dizendo que é zen. Né? A pessoa tem aquela vozinha doce, fofinha. Mas, né, já me falaram coisas assim, fulano quando chega desequilibra todo mundo, só quer as coisas do jeito daquela pessoa, não tem o famoso jogo de cintura, não aceita não aceita, vamos fazer do modo do fulano, né, numa questão de trabalho, vou ceder aqui. Então, existe uma diferença. Às vezes quem fala, ou fala alto, ou fala grosso, é mais firme, leva a fama, mas na verdade essa pessoa está mostrando o que ela é, né? Ela é transparente. Como diz aqui, né? Tanto em sociedade como na intimidade é a mesma pessoa. E outras já, ou em casa são diferentes, ou nem em casa, não. Mas é aquela pessoa que
provoca ali um negócio, um desconforto com o seu jeitinho. Então a gente não pode ficar achando que, né, julgando pelas aparências. E ele finaliza dizendo, né, sabe-se pelas aparências se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana, gente. E o mais importante vai ser sempre o nosso coração, a nossa intenção. E aí a gente vem num tema aqui, a paciência. Agora trazendo um pouco, né, pro nosso momento antes de entrar na paciência, a gente tem que ver isso, né? O que adianta a gente pregar muito uma coisa e a gente acabar discutindo demais, entrando em vários conflitos, não dando importância a essa passagem, né, da brandura, de ser pacífico. E aí o pacífico a gente não tem que entender como uma omissão, deixar de opinar, mas pelo menos não entrar num conflito intenso, raivoso, críticas, ofensas virtuais ou pessoalmente, causando todo esse desconforto que é passageiro, porque depois vai passar todo esse período e pode ser que ou haja uma vergonha, né? Uma vergonha, ai meu Deus, o que eu fiz naquele período? Ou pode acontecer da pessoa não sentir vergonha, mas quebrar uma relação, dificultar uma situação por conta de palavras ditas no calor do momento. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? O que essa situação toda está querendo nos ensinar? Sabemos que não reencarnamos nesse momento à toa, neste país, Brasil, né? Então existe uma lição para a gente aprender. E a gente não tem controle sobre o todo, a gente controla muito mal a nossa vida, e muito mal. Mas geralmente a gente controla mais as nossas, quer dizer, nem isso, as nossas emoções, né? A gente pode se controlar no sentido de, tipo, como a gente vai reagir, a gente consegue até controlar, mas não o que a gente sente. Quantas vezes até, eu estava falando no início da live de estar disposto, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa fala, não consigo perdoar. Aí ela fica repetindo, não consigo perdoar. Bom, assim fica difícil. Como é que você vai perdoar se você ficar repetindo que não consegue perdoar? Tem que pelo menos tentar. E aí, aos poucos, com o tempo, quem sabe você consegue. Assim como deixar de ter raiva, assim como ser menos orgulhoso, egoísta, enfim. Tudo isso que a gente precisa mudar, se transformar. Se a gente ficar assim, eu sou assim, acabou, eu não consigo mudar, aí é que fica difícil mesmo, né? Como é que muda? Se querendo já é difícil, imagina não querendo, né? Apenas falando que é assim e acabou. Então, nesse momento, onde a gente vive uma situação em que a gente não tem o menor controle, a gente pode fazer ali um trabalhinho de diálogo, mas pouca coisa assim, tá nas nossas mãos, né? E aí entra essa questão do conflito de que eu não aceito isso, eu não entendo, nananã. Mas nessa diferença de opiniões é que a gente cresce. A lei do progresso, ela existe e de alguma maneira a gente vai ter que progredir. Por mais que a gente ache que a gente está estagnado, que a gente está regredindo, a gente tem que progredir de alguma maneira. Mas esse progresso a nível pessoal, né, como ele se dá? Quando a gente se transforma. Então o que a gente precisa buscar é o que essa situação toda, como essa situação toda, né, pode me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. O que eu posso aprender? Qual a lição eu posso tirar? E aí depende do quanto você está disposto para rogar os céus e falar, me dá uma clareza aqui de pensamento para eu ver o que eu preciso mudar para eu sair, né, dessa situação que a gente se encontra no momento desse ano de 2022 melhorzinha e não pior, gente. A gente reencarnou aqui para progredir. A gente vai ficar brigando com todo mundo e aí vai terminar o ano como? Porque lá atrás, há uns anos, ainda foi tudo muito surpresa, tudo muito chocante. Mas agora a gente precisa falar, opa, peraí, essa aqui é uma realidade, a gente precisa conviver. A gente não pode se dividir, deixar de falar com as pessoas, entrar em conflito. A gente precisa de paciência. E aí aqui, um espírito amigo, que ensina, data de Abre 1862, diz, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais... Opa, bebi uma água. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Por mais que seja difícil
A gente não tem que ficar, né? Ai, que bom que eu tô sofrendo, ninguém vai fazer isso. Mas por mais que seja difícil, a gente sabe que esse é um mecanismo para a gente aprender, para a gente se depurar, para a gente evoluir. Então, como espíritas, tendo esse conhecimento, a gente também não pode simplesmente bater o pé, surtar, se descabelar, se revoltar com a situação. A gente precisa buscar um meio de ser paciente, ser de paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, diz ele aqui. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Por que, meus amigos, quando a gente vira e fala assim, Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ter paciência. Deus não coloca a paciência dentro de um potinho e entrega na sua mão e manda você beber para ter paciência. Quando você pede qualquer outra coisa, também não funciona assim, né? Ser uma pessoa melhor, mais amorosa, ser, sei lá, mais caridoso, você vai encontrar ali as provas, vão surgir circunstâncias que vão te testar. Porque falar é muito fácil, né? A gente chegar aqui no ambiente, é igual aquela história de na casa espírita, né? Todo mundo ali, nem sempre, mas a gente tá ali naquele momento e tal, todo mundo bem. Aí você sai da casa espírita, aí já dá fora num, xinga o outro, não sei o quê, né? Se desequilibra. Da mesma forma, não adianta, a gente tá aqui estudando, e aí amanhã, depois, vem uma situação e a gente ignora completamente esse conhecimento. Não, a gente precisa se esforçar. Precisa, diante de uma situação difícil, falar o que eu aprendi, né? O que o Espiritismo está trazendo para mim. Então, ele coloca isso. A mais meritória é perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho, que nos fazem sofrer e que nos colocam essa prova, né, da paciência aí no nosso caminho. Então, a gente só vai evoluir através dessas circunstâncias, que vêm através de pessoas e não de coisas. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então, aqui ele está falando, né, que às vezes realmente isso acontece, né? Quase nunca. A gente fica reclamando muito dos problemas da vida e não percebe quantas bênçãos nós temos. É óbvio que em alguns momentos a nossa energia baixa, a gente fica desanimado, que a gente está querendo mais, está querendo progresso, evolução. Mas a gente também pode olhar aquele copo cheio e ver a nossa saúde, ver as coisas que nós temos, né? A casa, a comida, a família, as bênçãos que nós temos também, o que nós podemos agradecer. Não é que não vamos, né? Não vamos começar a tentar evoluir intelectualmente, aprender mais, conquistar mais coisas, mas também não podemos esquecer de agradecer essas bênçãos. Se torna um pouco mais fácil. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tende a expiar o vosso passado. Olha ele aí, jogando na nossa cara. Vós tendes que expiar o passado, porque a gente sabe que... não tem conversa, né, gente? Por melhorzinho que a gente seja, nós temos alguma coisa para expiar. Então, ele deixa claro, né? Cristo não tinha que expiar e veio aqui e passou por tudo, agora a gente tem, né? A gente tem que expiar o passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, como eu falei antes, depois está entrando aí o pessoal, como eu falei antes, né? Isso eu acho que é independente de religião, a gente tem que ser bom, a gente tem que fazer o bem pra gente e pro outro. Mas como aqui é uma live espírita, a gente tem que lembrar isso, que a gente é cristão, então não dá pra gente ficar lendo o evangelho, a gente não pode ficar estudando e ignorando a vida toda. É claro que vai ser difícil uma transformação, né? Por exemplo, eu olho pra mim hoje e falo, caramba, eu mudei
com relação a 4 anos, mas para isso, gente, também às vezes é pancada. Foi o que eu falei, né? Boa noite, Robin. Foi o que eu falei. Quando você fala assim, eu quero melhorar, Deus não te dá essa solução no potinho para você beber. Você vai passar por inúmeras situações que vai fazer com que você fique pianinho, com que você fale, o que eu preciso aprender? Agora, se você não quiser aprender, vou até repetir aquele negocinho que eu fiz no outro dia, né? Não lembro se todo mundo que tá aqui hoje estava naquele dia que eu falei que a gente tem um caminho, né? E aí a gente tá lá pelo nosso caminho, pelo caminho todo. O que a vida faz? A vida vai dando umas pancadas. Ela não vai fazendo um carinho pra gente ir pro nosso caminho certo, pra gente evoluir. Ela vai dando umas pancadas mesmo. E aí a gente vai, né, sofrendo. Ó, tudo acontece comigo e coisa e tal, enfim, né? A gente tenta levar. Mas aí vem outra coisa, que é a obediência e resignação. Obediência e resignação, gente. Olha, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, então não tem essa de, quando nos agrada falar que aquilo que aconteceu foi porque Deus quis. Quer dizer, Deus quis hoje, mas Deus não quis o outro, né? Então, essa lógica, obrigada, Espírita 2022, essa lógica de que, tipo assim, se esse daqui conseguiu, é porque Deus quis, esse aqui conseguiu, mas não foi Deus que quis, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a oportunidade de fazer as nossas escolhas, e aí a maioria, né, a escolha da maioria vai prevalecer quando se trata do coletivo. E na nossa vida pessoal, né, individual, as nossas escolhas que vão também afetar aqueles que, né, estão ao nosso redor, enfim, nossa família, aqueles que convivem conosco. Independendo do caso, né, quando você tem um poder, você vai, de certa forma, tocar mais vidas. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem um pouco de destino, porque o livre-arbítrio ele é proporcional ao nosso desenvolvimento. Então, nós não temos um livre-arbítrio total, né? Ainda temos limitado, mas a gente não sabe ainda muito bem, né? O que é destino, o que é livre-arbítrio. Isso só vai clareando à medida que a gente vai estudando e vai buscando o autoconhecimento, para a gente poder se entender. Então, em certas situações, né, quando acontece algo, como eu falei, que está fora do nosso controle, que a gente não tem como mudar, que a gente só pode mudar isso, as nossas questões, a nossa reação, a gente não pode mudar muito da nossa vida, assim, né? Tem coisas que a gente está ali se esforçando e não acontecem por algum motivo, seja porque a gente não precisa daquilo, não deve continuar, ou porque a gente precisa se esforçar, mostrar que quer de verdade. Então, isso tudo vai depender do que toca a tua alma para tu encontrar esse teu caminho, para poder dar continuidade. E aí é uma questão muito pessoal. Não adianta alguém virar para você, né? Virar para mim e falar assim, eu quero, não sei se eu escolho o caminho A ou B e eu vou decidir pela pessoa. Não, é a própria pessoa que tem que buscar dentro dela essas respostas. As respostas estão dentro de nós. Agora, quando acontece essa situação, seja na nossa vida pessoal ou coletiva, que é o que a gente está vivendo, que a gente não tem como mudar, aí é que entra o quê? A obediência, a resignação. Aí aqui a mensagem assinada também por Lázaro, Paris, 1863, diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boa noite, Lúcia. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Bonito isso, né? Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Eu já falei aqui várias vezes que Jesus veio no momento, né, que era anunciada a vinda de Jesus pelos profetas, né, há muito tempo. Mas eles imaginavam que viria um líder político para livrar eles dos domínios do Império Romano. Eles estavam cansados de pagar impostos e coisa e tal. Então, assim, eles esperavam isso, por isso que a maioria não reconheceu em Jesus aquele Messias, né, que deveria vir. Não reconheceram ele porque ele falava do reino dos céus, do plano espiritual. Ele não falava aqui
da vida material. Então aí, né, babado, gente, política, religião, imposto e coisa e tal, tudo isso está muito junto e misturado, e reencarnação explica muito do que a gente está vivendo nesse momento, todo esse embate. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, não sabe o que fazer, gente, é o que? É ser cristão, é ser brando, é ser pacífico, não é ser omisso, não é deixar de ter uma opinião própria, não é largar e, Deus que sabe, porque Deus não tá aqui fazendo a coisa acontecer. Né? Então, você vai ter que fazer o seu raciocínio, com o seu intelecto, avaliando junto com a tua moral, fazer a tua escolha, livre-arbítrio, e decidir, sabendo que, como cristão, o que a gente não deve fazer, o que é condenado, né? E aí tá tendo uma mudança que toda hora chega, gente, sai, gente. Então eu tenho que dar uma repetida aqui nas coisas. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade. Então, esse é o nosso norte. É o que a gente não deve fazer com os nossos irmãos. Principalmente ficar muito feio quando ainda é assim com um irmão da mesma religião. Não que você possa fazer com da outra religião, né? O que eu tô querendo dizer é porque ontem me contaram de, por exemplo, um palestrante se posicionou e aí foram lá e atacaram ele. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não tem que atacar nunca, seja motivo nenhum. Viu o post do outro e não concordou, fica quietinhos. Que história é essa da pessoa ir lá atacar outra? Seja qual for o assunto, tem que atacar nada. Aí a pessoa que ataca, ela acha que tem moral para reclamar da opinião do outro. É claro que tem certas coisas, tem algumas coisas que são muito absurdas, né? Alguns crimes. Quando é crime, mas eu aqui não me meto na vida de ninguém, assim, no povo de ninguém, porque eu não quero ninguém me perseguindo. Mas, assim, tem coisas que são absurdas. Mas a gente sabe que a maioria aqui da internet não é na coisa absurda. É no qualquer coisa a pessoa posta e os outros vão lá atacar. Aí eu fico passada com que direito que a pessoa acha que ela tem moral para ir lá atacar o amiguinho, gerar um sentimento ruim no amiguinho, para dar uma lição de moral. A partir do momento que você quer ir lá dar a lição de moral, a partir do momento em que você digita e envia a lição de moral, ponto, acabou a tua moral. Porque você tem que, se você tem alguma questão, né? Você vai conversar com a pessoa. Você vai chamar ela no privado. De repente, se você tem intimidade para opinar, né? Olha, isso que você escreveu, não. Você vai ter uma conversa com a pessoa. Você não vai atacar, não vai agredir. Não vai lá comentar para todo mundo ver. Isso já aconteceu até comigo, sabe? E aí eu fui e dei um passa fora na pessoa. Nesse sentido, gente, se a pessoa não concorda com a minha opinião, ela vem me dar uma lição de moral no meu post, e então que moral que essa pessoa tem, né? Alô, vamos conversar. Aí quer dizer, tu chega lá na casa espírita, como é que fica a situação? Como é que tu vê a palestra do outro que tu atacou, ou que te atacou? Aí tu vai aplicar o passe. Aí tu vai receber o passe. Tem necessidade disso, gente? Vamos tomar vergonha na cara. Vamos tomar vergonha na cara. Se a gente fala que é cristão, que a gente é espírita, a gente precisa pelo menos manter a linha, né? Fazer um esforço para manter uma certa postura. Claro, de coração, porque como disse aqui Lázaro, né? Deus conhece nosso coração, não adianta ficar fingindo que é bonzinho. Então, continuando, né? Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Estamos percebendo, né? Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Muito importante isso, a gente precisa ouvir o outro.
Não adianta generalizar e falar que todo mundo que faz isso é isso, todo mundo que não sei o quê, e aí um grita de lá, o outro grita daqui, e fica uma loucura e ninguém se entende. E nossa, que evolução que nós vamos encontrar desse jeito. Geralmente o caminho certo é o caminho do meio. No momento, é claro que não tem um caminho do meio, mas a gente precisa ter isso em mente. Não é ser radical, ser extremista, todo mundo que fala isso é isso, todo mundo, né, é assim, e aí a gente vai se atacando, vai se agredindo, vai gerando conflitos, discórdia, desunião, e que não tem nada a ver. A gente, vamos pensar, a gente está aqui dedicado a estudar, a tentar refletir, a tentar melhorar. Se a gente tiver aquela história, né, de que é fácil amar, né, amar quem é próximo da gente, quem pensa igual. Da mesma maneira, é fácil conversar. Eu me coloco aqui com uma pessoa que também tem dificuldade. Não estou me colocando aqui com uma pessoa superior que consegue. É muito fácil a gente conversar com quem pensa igual. Agora, o difícil mesmo é quando a gente conversar com alguém que pensa totalmente diferente, que a gente não vê sentido. Aí, o que a gente tem que colocar? Claro que a gente tem que respeitar nossos limites. Se a pessoa está agredindo você, se a pessoa está gerando algo ruim, você vai se afastar, você vai dar um corte, né? Não vai ficar ali depois passar mal, porque também aconteceu já com pessoa próxima a mim, sabe, gente? O povo tá tão surtado, enlouquecido no momento, que às vezes você faz do outro. Tem uma amiga minha que fala assim: eu sou terreno fértil, eu sou solo fértil, não sou terreno baldio. O que ela quer dizer com isso é que ela não permite que o outro jogue todo o lixo nela, né? Erradamente, né? Pelo menos antigamente tinha esse negócio de jogar lixo no terreno baldio. Aí, essa é a lição, né? Você não pode permitir que a pessoa venha e jogue todo o lixo dela em cima de você. E aí você fica mal com isso. E o que está acontecendo? A pessoa vem, agride, joga tudo. Às vezes nem te agride diretamente, mas joga toda aquela raiva. E eu tô falando de um determinado momento, mas isso serve para qualquer situação. A pessoa joga tudo aquilo em cima de você, você vai ficar como? Pleno? Não, você fica arrasado. No caso da pessoa que eu tô falando, quando encher o ouvido dela, ela não se sentiu bem. Gente, tem necessidade disso? Imagina, você mandar mensagem, sei lá, ligar, postar, escrever qualquer coisa para ofender os outros, e aí você fica com aquele sentimento ruim e a outra pessoa também, e a pessoa fica se sentindo mal. Então é isso que a gente tem que pensar, que tipo de sentimento eu quero gerar no outro? A gente sabe que a gente é responsável por isso, né? Tem os fluidos, pensamento, então que sentimento eu tô gerando para mim e que sentimento eu tô gerando no outro? Com a minha fala, com o meu poder de comunicação. Quando eu disparo com os meus dedinhos, seja no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, onde for. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Com todo esse poder que a gente tem no momento de comunicação, com todo esse alcance que a gente tem, a gente está levando mais isso independente de situação. Estou colocando aqui um momento que vocês estão entendendo, mas eu digo isso sempre, né? Eu costumo falar isso no meu Instagram também. Para que eu vou ficar postando toda hora coisas ruins, né? Todo mundo já sabe que tal, né? Que aconteceu aquilo de ruim ali, porque no momento em que você compartilha muitas coisas ruins, o que parece é que tá tudo muito ruim, tá piorando e coisa e tal. E é claro que tem muitas coisas ruins acontecendo, mas acaba que prevalece justamente porque nós compartilhamos mais coisas ruins do que coisas boas. E aí que é uma crítica que eu já faço há muito tempo, né, como profissional de comunicação, por conta disso, quem faz, né, produz conteúdo bom acaba tendo menos alcance, e quem produz fofoca, coisas ruins, tá bombando. Por isso. Porque a gente não pega, né, assim, dificilmente, eu vou pegar esse vídeo aqui, vou enviar para aquela pessoa que pode gostar. Não, a gente vê e, bom, acabou. Não, essa mudança tem que ser nossa, a gente é que tem que fazer isso. Eu não tô falando só aqui com o meu conteúdo, não, eu tô falando de um modo geral. Você viu um negócio bacana? Eu sou aquela que eu espalho tudo, né? Comecei a fazer yoga, comecei a mandar o canal de yoga para todo mundo. Comecei a ouvir mantra, comecei a mandar mantra para todo mundo. Vamos espalhar coisa boa, pra gente poder ter essa mudança, né, dentro da gente. Eu falei tanto que eu me perdi onde eu tava aqui. Gente, onde que eu tava? Não cheguei na cólera, né? Mas eu li tudo, tá. Eu li tudo, sim, aqui do Obediência e Resignação. Agora, o cólera, pra live não passar muito de 1 hora, acho que eu não vou ler ele todo. Ele diz o seguinte... é um cara difícil aqui. Hahnemann, Paris, 1863. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois,
a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Quem gosta de comparação? Eu não gosto, não. Fala a verdade mesmo, né? A gente fica assim, não tá me comparando com fulano. Que sucede então? Entregai-vos a cólera, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Na verdade, a gente pode substituir isso aqui por qualquer coisa que tira a gente do sério, né? E aí tem uma frase que eu ouço algumas pessoas que eu gosto de assistir no YouTube falando assim, essa pessoa que te desequilibra, né? Ela tem um poder sobre você. A quem você está entregando o seu poder? Eu acho isso muito profundo, né? Aquela pessoa que te desequilibra, que tira teu foco, que você, de repente, precisa fazer muito um trabalho, precisa muito estudar, precisa muito fazer alguma coisa, você não consegue andar com a tua vida porque você está pensando, está preocupado com aquela pessoa. Isso pode ser uma pessoa próxima a você ou pode ser uma pessoa que nem sabe que você existe, que é o que está acontecendo no momento, né? Você está tão preocupado com aquela pessoa que não sabe que você existe, mas que ela acaba afetando a tua vida, né? No coletivo. E aí você se entrega à cólera, a essa loucura e perde a razão, perde as estribeiras e só faz mal para você. Mas essa pessoa, mesmo sem te conhecer, mesmo que ela não te conheça, né, nesse caso, ela tem um poder sobre você. Porque você se desequilibra, você não faz o que precisa ser feito, você não cuida da tua vida, da tua saúde. Tem pessoas colocando a própria vida, a própria saúde em risco, gente. A saúde, no momento em que se desequilibra, conserva a raiva, guarda a raiva, joga a raiva para cima do outro. E a vida financeira, no momento em que você, de repente, se posiciona, no momento em que você agride o outro, se você for um empreendedor, for um comerciante, for sei lá o quê, e o outro lado falar, então não compro mais em você, então não pego mais o seu serviço. A gente está podendo perder serviço? Não estou falando que a gente vai deixar de falar o que pensa, de repente fazer, mas eu digo a maneira, principalmente, né? Então a grande questão é, tem necessidade? Porque tem empresários que vão para lado A ou lado B. Mas são empresários, coisa de milhões. Agora o pequeno empreendedor, aquele que tem um negocinho aqui, o profissional que oferece um serviço aqui para poucas pessoas. Eu sou MEI, gente. Eu vou ficar falando o meu perfil profissional, a minha opinião? É claro que não. Gente. E quem é que paga os boletos da gente? Ai. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque ele não obedece. Vou dar uma pulada aqui. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede-se faça muito bem, e pode levar à prática de muito mal. Então, a cólera em si não é exatamente o problema, embora não seja bom, né? Mas, geralmente, quando você está, né, raivoso, você deixa de fazer o bem e pode levar a fazer o mal, como eu falei. De repente você não vai fazer um mal, mas você vai... No momento em que você agride outra pessoa, gera um sentimento ruim, a pessoa fica chateada. Imagina se outra pessoa não tá bem. Hoje em dia tá todo mundo com crise de ansiedade, crise de pânico, não sei o que, burnout, síndrome disso, síndrome de não sei o que lá. Com problema, seja lá, né, financeiro, com problema de saúde. Tá todo mundo meio que ferrado. E aí você vai jogar tudo isso em cima do outro. Pelo amor de Deus, né? O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E aí, para finalizar aqui, é ele mesmo? Ah, não, esse que era, olha, eu tinha lido errado, né, que eu fui lá atrás e li um. Agora que é o tal do Hahnemann, sei lá como é que fala isso. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, foi o que eu falei no início da live para quem não estava aqui, né? O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados.
A gente sabe que reencarnou não foi à toa, que é pra gente poder se desenvolver, pra gente melhorar, mas a gente fala, eu sou assim, acabou, né? Então, não, aqui ele fala, né? Ele tem a falsa ideia de que não pode reformar sua própria natureza e se entrega, né? Não emprega nenhum esforço para se corrigir. E aí, qual o objetivo da gente estar aqui encarnado? Desencarnar da mesma maneira que a gente encarnou, com as mesmas questões? É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Ou seja, ele coloca, eu sou assim, acabou. Então não tem como se equilibrar, não tem como segurar aí as suas más inclinações. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que os outros a atos violentos. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Tem pessoas que são mais, né? E outras já são mais tranquilas. Somos diferentes, isso é fato. Mas nós precisamos buscar esse equilíbrio. Como há músculos mais flexíveis que se prestam a melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda num corpo bilioso, que ele fala aqui, né? Ou seja, ainda que num corpo fortão e tal, se o espírito é pacífico, a pessoa vai ser pacífica. Enquanto a pessoa, se for um espírito violento, mesmo num corpo linfático, num corpo pequeno, mesmo sem força, não vai ser brando. Então, essa é a questão. Eu até brincava falando isso, gente. Brincava, mas é verdade, né? Eu falava assim, gente, ainda bem que eu sou pequena. Porque às vezes quando eu tô com raiva eu cresço. Mas eu tenho me controlado, já mudei bastante. Nunca cheguei a nenhum ato violento. Eu estou me referindo assim, a maneira, né? A ficar com raiva e falar, nananã, né? Aquela coisa da explosão, né? Porque tem pessoas que não falam o que pensam. E eu falo o que eu penso nesse sentido. Não é nada de violência, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, mas eu sempre falei isso, né? Ainda bem, isso porque eu sou pequena. Imagina se eu venho grandona. As pessoas vão ficar com medo de mim, porque pequena eu já, aquela coisa de bravinha, né? A baixinha brava. Somente a violência tomará outro caráter. Aí, concluindo aqui, né? Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. E agora o último item para finalizar o nosso estudo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, nós precisamos desenvolver isso, independente de como é o nosso corpo material. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade. Agora, a gente sabe que, de acordo com uma certa liberdade, né, no planejamento reencarnatório, a gente pode escolher o corpo, mais ou menos, né, lá com a ajuda, a gente estuda isso com o André Luiz, né, que a gente vai reencarnar. E aí, nesse sentido, eu acredito, como eu falei, né? Uma pessoa que de repente é braba, para poder se controlar e ficar no seu lugar, aí vem com um corpinho linfático, um corpinho pequeno, para não causar um estrago, né? E aprender que, ó, fica aí na tua, tá? Graças a Deus, né? Mas o mais importante, é claro, que vai ser o nosso coração, a nossa intenção. A gente não tem intenção de agredir o outro, de cometer um crime, uma violência, isso é que importa, né? Porque, como eu falei, algumas pessoas são mais tranquilas, são de opinar menos, até de não terem muita opinião, e outras já são, né? Tem uma opinião formada, eu quero falar, eu não aceito, eu imponho um limite, já são mais expansivas, e isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, nós precisamos dessas diferenças para haver essa troca entre todos nós, enquanto sociedade, humanidade, e para que a lei do progresso, né? A partir da lei do progresso a gente possa evoluir. Se todo mundo fosse igualzinho, todo mundo fosse super tranquilo, né? Não chegasse, vamos agilizar, não tem isso. A pessoa, por exemplo, que planeja, que executa muito bem algumas tarefas com detalhe, e a outra que vai lá, pega aquilo ali e vamos fazer acontecer, toma uma atitude. Não é desse jeito. Tem pessoas que são mais de ficarem ali sozinhas, outras já gostam mais de trabalhar em equipe. Umas são mais vendedoras, né? A outra é mais comunicativa, a outra faz uma outra coisa melhor, de uma outra, enfim, são essas habilidades que fazem parte da nossa vida de acordo com a nossa personalidade, com essas
questões que a gente traz de outras encarnações e também que a gente vem desenvolver nesta vida. O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. O quanto você está disposto a se tornar uma pessoa branda e pacífica? Quanto você está disposto a se transformar, a ser mais tolerante com o próximo, a ser mais paciente, a ser mais resignado para os acontecimentos que não dependem de você? Isso tudo depende do quanto a gente está disposto para se transformar. Não adianta a gente surtar. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Vou até repetir para a gente concluir. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, fica claro aí que, independente da nossa postura até o momento, sempre é possível a gente se transformar. E nisso consiste o quê? A maneira como a gente lida com as situações. A gente já vem vivendo aí, né, várias dificuldades nos últimos anos, e isso quer dizer o quê? É o mundo, é Deus, é o Criador sacudindo a gente e pedindo alguma transformação, uma transformação bem difícil, um processo muito complicado. Mas não é para a gente permanecer. Na época da pandemia falava-se muito disso, né? Nós sairemos da pandemia diferentes do que entramos. É um convite aí para uma transformação. E essas coisas vão continuar surgindo, essas situações, para que a gente se encontre com essa nossa verdadeira essência, para que a gente se transforme, para que a gente se torne pessoas melhores. E o nosso guia é quem? É Jesus, né? Nosso modelo e guia. E ele disse, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu agradeço a vocês pela atenção, a todos que passaram por aqui, aqueles que vão assistir depois. Agradeço também aqueles que começam a assistir e dormem. Era para eu ter feito essa brincadeira no início, né? Mas eu esqueci. Tem gente que diz que começa a assistir a live e dorme, que se acalma e coisa e tal. Então, boa noite para quem... Bom sono para quem dormiu. Obrigada a todos vocês. Eu espero que tenham uma boa semana, uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, com muitas bênçãos e que a gente possa ser ponto de luz e que a nossa boca também, né, os nossos dedinhos ao digitar, que nós possamos enviar mensagens de paz, de consolo, de otimismo, nós façamos a diferença. É isso que está fazendo a diferença nesse momento, né? A gente precisa ser diferente como cristão, como espírita, com todo esse conhecimento. E é isso que está fazendo a diferença, né? A gente deixar, né, como eu falei, de opinar, de ter uma opinião, se você quiser opinar, é claro. Você ser omisso, você não... eu não me meto em nada. Não, vai aí de acordo com os teus limites. Agora, a maneira como você faz isso é que vai fazer toda a diferença, e a maior divulgação que a gente pode fazer pelo Espiritismo é através do nosso próprio comportamento, né? Não somos perfeitos, não seremos ainda nessa encarnação, mas temos a obrigação de buscar essa transformação moral. Obrigada, Lúcia, Rob, que está falando aí, tá? Boa noite, fiquem com Deus.